O que foi a Primeira República? Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República pelo Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, com apoio de grande parte de oficialidade do Exército e ausência do povo nas primeiras decisões republicanas, instaurando-se no país um novo regime do governo que pôs término ao período do Brasil Imperial. Esse período é conhecido como República Velha, mas entre os historiadores o termo utilizado para referir a esse período é a Primeira República. A Primeira República foi iniciada com a proclamação da República que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. A derrubada da monarquia ocorreu pela perda do apoio político, fazendo com que o regime tornasse impopular entre a elite do Brasil. Os militares, insatisfeitos com a monarquia e a parcela da sociedade civil, sobretudo os oligarcas paulistas, organizaram um movimento para derrubar a monarquia. Em 15 de novembro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os militares destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e marcou o início da Primeira República Brasileira. A Primeira República, além da República Velha, é conhecida como República Oligárquica, porque esse período ficou marcado pelo predomínio das oligarquias sobre o nosso país. O predomínio da oligarquia sobre a política do Brasil começou a partir de 1894, quando Prudente Moraes foi eleito presidente. Essa característica são o mandonismo, esses três simbolizam o poder da elite agrária do país, que manifesta na posse de terra, que é o clientelismo e o coronelismo. E, além de manifestar o poder dos coronéis sobre regiões interioranas do Brasil, um elemento fundamental para a sustentação da oligarquia no poder. Uma característica importante foram a política que sustentava a estrutura no âmbito político no Brasil, falando da política nos governadores e do café com leite. Essa política foi muito importante, que reduziram o conflito entre as oligarquias, mas não acabaram com ele. As tomadas de participação popular e além das revoltas, motins e greves, eclodiram em diversos pontos do país e se expressaram também associações recreativa e esportiva dançante da população negra e pobre diante da República. Vivemos em um mundo dominado por imagens e sons, pela encenação ficcional, registros dos documentos, aparatos técnicos. Tudo pode ser visto pelo meio de comunicação e representado pelo cinema. Cada vez mais, tudo isso vem fazer ouvir fatos importantes e banais, pessoas políticas que influenciam, e é um fenômeno já secular que não pode passar despercebido pelos historiadores, principalmente aqueles especializados em história do século XX. As fontes audiovisuais e musicais ganham espaço na pesquisa histórica. Do ponto de vista metodológico, são vistos pelos historiadores como fontes primárias novas. O videogame é uma característica tecnológica, mercadológica e lúdica que são elementos importantes para a classificação como fonte primária. No Brasil, existem números razoáveis de pesquisas sobre avaliações realizadas no interior das escolas de educação básica. Seu caráter classificatório, autoritário, excludente e punitivo. No modo geral, apenas o aluno é avaliado somente pelo professor com propósito de aprovação ou reprovação. Na educação infantil, a avaliação é acompanhada do desenvolvimento da criança e não a promoção para o ensino fundamental. Nas escolas, João é o professor e existe um laboratório de informática que é utilizado para o estudante trabalhar em conteúdo de diferentes disciplinas. João quer utilizar o laboratório para favorecer o procedimento do ensino de aprendizagem, fazendo uso da abordagem da pedagogia de projetos. O planejamento deve ter como eixo temático uma problemática significativa para o estudante, considerando as possibilidades tecnológicas existentes no laboratório. O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas. São o planejamento, a direção de ensino e aprendizagem e avaliação, cada uma delas desdobrada em tarefas e funções didáticas que convergem para a realização do ensino propriamente dito. O nascimento dos análises marca profundamente a reflexão dos historiadores acerca das suas áreas de estudo como acerca do seu trabalho. O programa intelectual de que a revista é o porta-voz surge.
Organiza-se em torno de uma proposta central, a urgência em fazer sair a história do seu isolamento disciplinar e a necessidade que esteja aberta a interrogações e métodos de outras ciências sociais. Desvalorização dos eventos da natureza política por ser insuficiente para explicar o processo histórico por si mesmo. A defesa da interdisciplinaridade como forma de dotar a história de instrumentos mais eficazes para a análise do complexo processos sociais. A cibercultura. A cibercultura pode ser vista como herdeira legítima do projeto progressista do filósofo do século XVII. Ela valoriza a participação das pessoas em comunidade de debate de argumentos. Na linha reta de morais de igualdades, ela incentiva uma forma de reciprocidade essencial na relação humana e desenvolve a partir de uma prática assídua de troca de informações e conhecimento, coisa que filósofos do iluminismo viam como principal motor e progresso. A cibercultura não seria pós-moderna, mas estaria inserida perfeitamente pela continuidade das ideias revolucionárias e republicanas de liberdade, igualdade e fraternidade. A diferença na cibercultura, esses valores encarnam em dispositivos técnicos concretos. Na era da mídia eletrônica, a igualdade se concretiza na possibilidade de cada um transmitir a todos. A liberdade toma forma no software de codificações e no acesso a múltiplas comunidades virtuais, atravessando fronteiras, enquanto a fraternidade se traduz em interconexão mundial. A cibercultura ela incorpora valores do iluminismo ao favorecer o compartilhamento de informações e conhecimento. O trecho da música Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está. É antigo e a música de tão tocada acabou por se tornar estereotipo de tocadores, de violões e rodas de amigo de Visconde de Mauá, nos anos de 1970. Em termos digital, ficou mais atual do que nunca. É fácil entender que antigamente, quando as informações se concentravam em centros de exposições, veículos de comunicações, museus e gravadores, era preciso passar por uma série de curadores para garantir a publicação de um artigo ou livro, a gravação de um disco, a produção de exposições. O mesmo funil podia ser injusto e deixar grandes talentos, porque não tiveram acesso a ferramentas. O processo de evolução da tecnologia na atualidade democratiza a produção e divulgação das obras artísticas, reduzindo a importância que os centros de exposições tinham nos anos de 1970. As novas tecnologias possibilitaram que artistas sejam independentes, que monte seu próprio trabalho, seu ambiente de produção, de forma simples para um grande número de pessoas. Qual é a função didática? A função didática da relação cinema-história se concubstâncias na utilização de um novo método aplicado ao ensino. O uso da linguagem cinematográfica como instrumento auxiliar de forma histórica tem a finalidade de integrar e orientar a capacidade de análise do estudante. Trata-se de utilizar películas na vista didática já existente como fontes para a discussão do tema histórico, de analisar cinemas como agente da história e como documento de preparar o estudante para a pesquisa. A reconstrução de festos, de vestuário, vocabulário, de arquitetura e costumes referentes a uma época específica, entre várias possibilidades de utilização de uma obra cinematográfica em sala de aula. A exibição de um filme em sala de aula viabiliza a reflexão crítica sobre o cinema como difusor de ideologia de certo grupo social e político. Uma película sobre um tema histórico, além da época, pretende retratar e deve ser analisada dentro do contexto temporal da produção. Os colonizadores empenharam-se em transplantar para o interior das comunidades indígenas a forma de organização da sociedade portuguesa usando a religião e a presença de europeus. Nenhum Congresso dos Estados Unidos, já reunido, ao examinar o Estado de União, encontra perspectiva agradável. A grande riqueza criada por nossa empresa, indústria e poupada para a nossa economia teve a mais ampla distribuição entre nosso povo e corre como um rio a servir à caridade e aos negócios do mundo. As demandas da existência passaram o padrão da necessidade para a região do luxo. A produção que aumenta é consumida por uma crescente demanda interna de comércio exterior e expansão. O país pode encarar o presente a satisfação e prever o futuro com otimismo. O New Deal representou uma mudança significativa no modelo tradicional de economia de mercado praticada pelos norte-americanos. A Grande Depressão foi um dos fatores que colaboraram para a construção de discurso crítico sobre o modelo liberal democrático. A pintura mexicana do século XX caracteriza por sua grande dimensão, sendo exibida em espaço público como palácios, bibliotecas, escolas e museus.
Abrange temas da história nacional que vão desde o primeiro pré-hispânico até a Revolução Mexicana. Ao trabalhar o tema de Revolução Mexicana iniciado em 1910, um professor do ensino médio propõe ao aluno a análise de duas pinturas do muralismo mexicano. Revelam disputa na construção de uma memória nacional e uma memória da Revolução Mexicana. Retratam de maneira semelhante aos líderes revolucionários de etapas distintas da Revolução. Contém várias simbologias de luta revolucionária mexicana. A globalização é o estágio supremo de internacionalização, o processo de intercâmbio entre países que marcou o desenvolvimento do capitalismo desde o período mercantil do século XVII e XVIII. Expande-se com a industrialização, ganha novas bases com a grande indústria nos fins do século XIX e adquire mais intensidade e amplitude. O mundo inteiro torna-se envolvido em todo tipo de troca técnica, comercial, financeira e cultural. A produção e formação globalizada permite a emergência de lucro em escala mundial, buscando pelas firmas globais que constituem o verdadeiro motor da atividade econômica. No estágio atual do processo de globalização pautado na integração dos mercados e competitividade em escala mundial, as crises econômicas deixaram de ser problema local e passou a afligir praticamente todo o mundo. A crise, iniciada em 2008, é um dos exemplos mais significativos da conexão e interligação entre os países, suas economias políticas e cidadãos. O processo de desregulação dos mercados financeiros norte-americano e europeu levou à formação de bolhas e empréstimos especulativos imobiliários. Ao estourar em 2008, acarretou um efeito dominó de quebras de mercado. A política neoliberal marca o enfraquecimento e a dissolução do poder do Estado Nacional, bem como asseguram poder aos aglomerados financeiros que nos atuam no limite geográfico do país de origem. O mercantilismo. O mercantilismo ele foi definido e batizado por seus adversários, denunciando no mercantilismo o triunfo dos interesses egoístas dos mercadores e ignoraram também um sistema manufatureiro agrícola e toda a concepção do poder estatal. No século XVI e XVIII, ninguém se declarou mercantilista e não existe nenhuma profissão de fé que permite classificar por comparação os escritos e a prática econômica do tempo. Não existe definição comum do mercantilismo e seus caracteres fundamentais. Nenhum ministro se proclamou mercantilista. O mercantilismo, enquanto sistema de pensamento e intervenção, foi definido pelos liberais do fim do século XVIII para designar e desqualificar aquele cujo argumento e prática se repudiavam.